Ao longo dos séculos, surgiram lugares em todo o mundo que foram esquecidos nos tempos modernos, por uma razão ou outra. Muitos têm uma longa história e não são mais habitados por humanos, ou simplesmente não são mais usados. Ao mesmo tempo, é a natureza que retoma o que o homem antes obtinha em tais lugares. Os lugares a seguir são exemplos de onde o homem já esteve ativo e onde um outro mistério ainda paira sobre o lugar hoje. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Ilha Herschel. Na virada dos séculos 19 e 20, a caça às baleias era uma indústria importante em muitos países ao redor do mundo, mas especialmente nas vizinhanças do Ártico. No Canadá, um dos centros mais importantes dessa indústria ficava na ilha de Herschel. A ilha foi o ponto de partida para expedições e processamento das baleias capturadas, e já foi um importante centro industrial. Então, de forma relativamente repentina, por volta de 1910, a caça às baleias perdeu sua importância e as pessoas deixaram a ilha. À medida que o oceano lentamente reincorpora partes da ilha e da antiga arquitetura humana, a ilha se desenvolveu em um biótopo para pássaros selvagens e para a flora e a fauna, e é um exemplo de como a natureza tem facilidade de recuperar o que é seu. Agora, porém, é a mudança climática que ameaça a ilha, e portanto ameaça destruir irreversivelmente um pedaço único da história humana. Karmilisos, Kayakoi. Nas áreas da atual Turquia e Grécia, há muitas pequenas cidades que já desempenharam um papel importante na Antiguidade e, em parte, no início da Idade Média. Karmilisos, ou Kayakoi, em turco, tem uma história particularmente trágica. O antigo assentamento grego era um porto importante e foi quase completamente destruído pela primeira vez por um terremoto. Depois que a cidade passou pelas mãos de vários governantes, foram os conflitos em curso entre turcos e gregos, no século XIX, que resultaram na quase completa expulsão da população da cidade. Hoje, Kayakoi é uma cidade fantasma onde você ainda pode admirar as igrejas antigas, casas e ruínas nos tempos antigos. As pessoas quase não moram mais aqui e fazem da vila uma cidade fantasma quase mítica, que só se abre para os turistas. Parque Glen. Nos arredores da capital da Estônia, Tallinn, estão os restos de um projeto ambicioso de um homem rico e excêntrico que criou seu próprio pequeno reino aqui. No terreno, mandou construir um impressionante castelo, um jardim e várias outras estruturas erguidas, que hoje atraem turistas da zona. Como o castelo foi, infelizmente, saqueado durante a Primeira Guerra Mundial, nada sobrou das curiosidades tradicionais do interior, que ele teria projetado inteiramente. Mas há uma peculiaridade particularmente curiosa no parque anexo. Um parque cheio de monstros e criaturas feitas de pedra e outros materiais dá as boas-vindas aos visitantes. O parque é, portanto, seu próprio pequeno gabinete de terror, no qual os visitantes podem se perguntar o que pode ter levado o antigo proprietário a essas coisas. Infelizmente, quase não há registros e, por isso, o lugar permanece um pequeno segredo no meio da Estônia. Torre de Santa Maria. Solitária em uma das costas de Malta, a Torre de Vigia de Santa Maria tem desempenhado um papel importante para a ilha e para o transporte marítimo na costa de Malta por muitos séculos. Foi construído em meados do século XVII e tinha como objetivo principal proteger a pequena ilha ao redor de Malta, já que corsários atacavam repetidamente os importantes navios mercantes aqui. Ao longo dos séculos, a torre, que podia ser avistada de grande distância do mar e é um importante marco da região, serviu também de hospital, prisão e abrigo para espiões numa das inúmeras guerras que se travaram ao redor. Malta, eventualmente, a torre foi abandonada no século XXI e doada a uma instituição de caridade. Este agora se preocupa em preservar este importante pedaço da história e informar os visitantes sobre por que esta torre e as outras 5 torres da série foram tão importantes para o desenvolvimento da ilha. Ruínas de Kahari. Na Índia, na Idade Média, havia uma infinidade de pequenos e grandes reinos, que obviamente queriam mostrar seu próprio poder com templos, palácios e outras estruturas. Hoje, pouco se sabe sobre esses reinos,
pois foram conquistados ao longo do tempo ou seus remanescentes foram deixados em decadência. Um exemplo disso são as estranhas ruínas do reino perdido de Kahari. Em algum momento do século XVIII, o reino foi invadido e tomado, e tudo o que restou do poderoso templo do Estado foram alguns monumentos estranhos que podem ser vistos hoje. A coleção de colunas em forma de cogumelo foi parcialmente esquecida por séculos, e só recentemente foi reaberta para o turismo. Mas também existe a teoria de que essas ruínas são muito mais antigas do que o reino que lhe deu o nome. Infelizmente, como o estado das ruínas é ruim, e há apenas alguns vestígios, pode permanecer um mistério para o qual uma solução ou uma resposta não será simplesmente encontrada nos próximos anos. Estação da Força Aérea. A Fortuna é outro exemplo de que a natureza vai retomar qualquer lugar que as pessoas uma vez habitaram e depois deixaram. Construída no início dos anos 50, a estação serviu como estação de radar, em busca de aeronaves não detectadas até o final dos anos 70. Após o fim da estação, os direitos sobre o terreno foram vendidos várias vezes e os edifícios foram abandonados à decadência e aos vândalos. Na busca por peças aproveitáveis na estação, muitos dos prédios foram destruídos. Hoje, apenas os restos da antiga estação de radar e alguns prédios menores permanecem. Percebe-se que a natureza já reconquistou uma parte considerável do país quase 40 anos depois. Árvores e grama estão crescendo e muitos dos prédios estão agora cobertos de vegetação novamente. Isso torna a estação um destino popular para aventureiros que querem dar uma olhada no que acontece quando as pessoas se retiram da civilização. Cimitero dei Burti. O Burti era uma espécie de balsa de madeira que transportava mercadorias e pessoas entre Veneza e as lagoas vizinhas. Era uma tradição que perdurou até o século XX. Na década de 1970, entretanto, novos e mais eficazes caminhos se desenvolveram, e muitos dos antigos Burti ainda estavam parcialmente afundados nos rios e lagoas e deixados para apodrecer. Como eram construídos apenas com materiais orgânicos, eles rapidamente se tornaram um lugar para plantas e animais se estabelecerem nos navios de madeira apodrecida. Hoje, o cemitério de Burti faz parte de uma rota de caminhada que vai de Veneza a Treviso e, portanto, convida turistas de todo o mundo a uma longa caminhada. Bedrock City. Especialmente nas décadas de 1970, 1980 e 1990, os Feuersteins ou Flintstones eram desenhos animados populares e séries de quadrinhos que encantavam jovens e velhos espectadores. Apropriadamente, não havia apenas um, mas vários parques de diversões no Arizona, nos Estados Unidos, que a família da Idade da Pedra usava como modelos de diversão e entretenimento. Apropriadamente localizado no meio do deserto, o parque de diversões possui uma grande variedade de brinquedos e restaurantes que tratam inteiramente do tema dos Flintstones. No entanto, quando o proprietário do parque de diversões se aposentou e nenhum comprador foi encontrado para uma operação permanente, o parque foi abandonado. Hoje você ainda pode ver uma infinidade de antigas atrações no meio do deserto, onde os dinossauros e a casa de Fred Feuerstein ainda podem ser vistos. De acordo com o testamento do novo proprietário, um novo parque de diversões será construído em breve e você ainda poderá encontrar o uso para os restos de Bedrock City. Vila Meru. A dançarina finlandesa Elise Sinisto teve uma ideia maravilhosa. Em vez de construir outro edifício no campo finlandês, que tivesse de ser construído com materiais caros, ela queria criar uma casa para si e para os convidados que pudesse ser feita exclusivamente com materiais reciclados. E assim foi criada a Vila Meru, que na verdade é uma colcha de retalhos de vários edifícios e acomodações, e na verdade depende apenas de materiais que foram retirados da reciclagem. Foi assim criado um edifício com vários pisos, sauna, alojamento para hóspedes e uma casa de convívio com salão de dança. Após a morte da dançarina, a propriedade foi isolada e até hoje não está totalmente claro quem é o responsável pela propriedade. Em contrapartida, pode-se observar como a natureza que retorna se encaixa perfeitamente nos materiais ainda existentes e como fica com esses materiais, como se o lugar tivesse sido criado justamente para essa finalidade. Bateria de alto ângulo. A Verne é uma bateria de armas antigas na ilha britânica de Dorset.
que foi construída no século XVIII. Por um lado, esta estrutura militar deveria naturalmente proteger a ilha de uma possível invasão. Por outro lado, era um importante baluarte na defesa das rotas marítimas das Ilhas Britânicas. No entanto, a bateria foi abandonada no início do século XX. O progresso técnico era simplesmente muito rápido, e o valor estratégico do lugar não existia mais. Desde então, a natureza voltou e começou a se aninhar nas estruturas feitas pelo homem. Hoje é uma importante atração turística da ilha, e não só oferece uma boa visão sobre a infraestrutura militar da época, mas também se mistura maravilhosamente com as paisagens da costa de Dorset. É claro que esta é apenas uma pequena seleção de lugares especiais que receberam mais atenção nos últimos anos. Então, conta pra gente, quais outros lugares você acha que deveriam ter entrado nesta lista? Deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Até lá. Tchau!